Enfrentar suas barreiras emocionais é essencial para reescrever a própria história. Luan Barbosa se desafia a alcançar essas barreiras em seu livro de estreia, Cabrita da Peste. No livro acompanhamos Murilo, jornalista que durante as sessões de terapia é desafiado a analisar um roteiro de série que escreveu e que pode revelar muito sobre aquilo que esconde dentro de si. A partir daí, passamos a ver uma história dentro de outra história e personagens que se enriquecem ao refletir sobre os desafios e lutas do próprio autor. Com vocês, Luan Barbosa. Olá, minha gente. Entrevista com o autor aqui no Literato. Estamos na livraria A União e hoje a gente recebe Luan Barbosa, que é jornalista, poeta, publicitário, né? Tantas coisas. Um pouco louco também, pode-se dizer assim. E aí a gente vai conversar um pouco sobre Cabrita da Peste, não é isso? É isso. Seu primeiro livro. Meu primeiro romance está saindo agora pela editora Mondro. É um romance que traz a autoficção como narrativa central. Então, a gente acompanha a história de um jornalista que escreve sobre uma personagem e leva essa personagem para a terapia para tentar se entender. Então é um livro que você vai encontrar a metalinguagem muito presente, assim, é uma história dentro da história, e aí o leitor acaba que acompanha duas histórias que vão se converger lá no final, é bem instigante. E onde Cabrita da Peste converge com sua história? Cara, eu acho que Cabrita da Peste na história é Lindalva, né? Uma sertaneja forte, destemida, e eu acho que ela é um pouco do que eu em alguns momentos da vida quis ser e não consegui, que é debochada, corajosa, não aceita ser diminuída. Então, acho que vem um pouco do que eu não consegui ser em alguns momentos da vida, mas também é uma inspiração real de uma amiga minha, que tem esse jeito debochado, que critica, que ela é quase antipática, mas é impossível não adorá-la, sabe? De tão carismática que é a antipatia dela. Então é meio que uma junção dessas coisas que eu me vejo também nesse recorte e acaba que surge essa Cabrita da Peste, né? Como Cabra da Peste é um termo muito cunhado no sertão, no Nordeste. Eu quis trazer essa versão feminina tanto para homenagear as mulheres da minha vida, minha mãe, minha irmã, minhas avós, que são do sertão, como também para trazer esse contraponto do alter ego do próprio personagem Murilo, que é quem vai escrever sobre Cabrita da Peste. Murilo tem algo seu? Sempre tem, né? Não dá para escrever sem se colocar um pouco ali na escrita, um pouco da sua essência. Não é uma autobiografia, mas é uma autoficção. Acho que tem elementos da minha vida, das pessoas que circundam a minha vida que eu consigo inserir aí dentro da narrativa de Cabrita da Peste. Então, o livro traz terapia porque eu fazia terapia no momento que eu escrevia. Não para validar as mesmas questões do personagem, mas para validar questões de mim enquanto autor, da minha síndrome de impostor, por exemplo. A história se mistura um pouco porque pega um pedaço de mim, pega um pedaço de algum amigo que já viveu alguma dor parecida. São anseios da sociedade geral, sabe? Eu acho que é uma obra que traz a realidade, assim. Não é uma obra que traz uma investigação de um crime ou alguma coisa que tem um grande plot twist, mas ela vai trazer uma verdade que muita gente ali vai se identificar, que é essa solidão nesse mundo contemporâneo, nessas redes sociais, esse sentimento de não pertencer a algum lugar, sabe? Então acho que converge, assim, tanto da vida do autor como da sociedade geral. Acho que cada um se encontra um pedacinho aqui dentro desse. E o processo de escrita dele? É interessante porque primeiro eu escrevi o roteiro. Cabrita da Peste nasceu como um exercício criativo, de roteiro mesmo. Eu queria participar de um concurso lá em 2019, 2018. E aí comecei a escrever os capítulos. O concurso exigia, acho que 6 capítulos e eu consegui fazer uns 4. Então eu acabei desistindo e engavetei. Acho que quem escreve vai entender que muitos dos projetos que a gente faz não saem da gaveta nunca. Então, eu deixei ele lá e aí na pandemia, todas aquelas questões de solidão, né, que eu morava sozinho, então elas emergiram e eu precisei entrar na terapia para entender o que estava acontecendo com o mundo e comigo. E aí nesse processo, minha terapeuta me incentivou a resgatar esse meu lado escritor. Eu já escrevia poesias na escola, eu lancei um livro de poesia com meus colegas quando eu tinha 15 anos. Então, minha terapeuta incentivou a resgatar esse lado para que eu tentasse validar meu lado de escritor. E aí eu resgatei o roteiro e comecei a escrever um romance em cima dele, né? Como é que seria um personagem escrevendo esse roteiro? E aí meio que foi nascendo e quando eu vi já tinha essa grossura de livro aqui pronto. Como você falou, né? O mundo
era outro no processo de escrita dele? Como é que está o mundo hoje, ele sendo lançado? Nossa, pior. Acho que tem até um otimismo que não se vê, talvez, hoje, depois do que a gente passou na pandemia, né? Acho que a gente reaprendeu a convivência e ao mesmo tempo que aprendeu a esconder algumas coisas e mascarar algumas coisas por trás das redes. O livro traz alguma coisa que é um pouco mais intensificada agora em 2025, né? O Murilo, ele sofre por ansiedade, por depressão, muito por se comparar com a vida do outro, do que ele vê nas redes sociais, por exemplo. Ele sente que é um jornalista frustrado, que nunca conquistou nada, que tem um trabalho que tira a alma dele, mas não devolve nada de valor. Então, sim, acho que esse sentimento é muito pertencente atualmente. Acho que depois da pandemia, a gente tentou se conhecer um pouco mais, entender quais são os nossos limites, e acho que isso está um pouco mais aflorado hoje em dia. Mas acaba que conversa, mas acho que era um pouco menos crítico, talvez, ali quando eu escrevi. Né? O que é que te ajuda, te inspira? Olha, não querendo falar de signos, mas como eu sou geminiano, eu tenho um universo muito grande assim, de referências. Então eu leio do humor e eu vou pro drama, eu não tenho preconceitos linguísticos, por exemplo. Eu leio prosa, leio Saramago, mas também vou ler Tati Bernardo, que tem uma linguagem muito mais popular. Para Cabrita em si, acho que eu bebo muito de Ariano Suassuna, acho que o deboche nordestino, essa coisa afiada mesmo, acho que vem muito desse paraibano, né? Acho que é até uma certa homenagem. Quem lê Cabrita da Peste vai ver um pouco de O Alto da Compadecida ali, né? Não comparando a genialidade, mas assim, acho que o humor afiado está muito perto. Mas também é uma obra que, se você leu, por exemplo, O Caçador de Pipas, você vai encontrar esse lado emocional, essa ferida humana que é preciso cavucar para entender e fazer ela ser curada, sabe? Então, sim, diria que isso. Eu também me inspiro muito na cultura pop, acho que séries é um grande referencial hoje em dia. Tem uma série da HBO que chama May I Destroy You, que também é inspirada numa atriz da vida real dela, que ela fala um pouco sobre um processo de trauma que ela usou para escrever um livro novo. Então, essas referências meio que moldam assim Cabrita da Peste, assim, no geral. Para quem você indica o seu livro, a leitura, né? Eu acho que Cabrita da Peste é um livro para, sobretudo, quem se vê como humano, assim, quem se vê em momentos falhos da vida, quem se vê perdido, quem um dia se olhou no espelho e falou assim, poxa vida, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? É um livro que tenta usar da arte, né, do ato de escrever, como uma válvula de escape para a própria sanidade. Então, acho que quem já buscou um consolo num filme, numa leitura, numa série, acho que é um livro para quem busca reconhecer sentimentos que às vezes a gente ignora, né? Acho que às vezes o estresse do trabalho, a ansiedade de se comparar, são coisas que a gente vai colocando ali debaixo do tapete e elas vão se acumulando até explodir. Então, acho que é um livro para quem sente, sobretudo. Você disse que está preparando um lançamento com poesia também, né? Sim. Conta um pouquinho. Olha, spoiler. Antes do meu romance, eu já trabalhei com alguns outros livros. Eu lancei em 2020 um e-book na Amazon chamado Um Coração Sempre Ri Antes de Chorar. A poesia sempre foi um jeito que eu tinha de colocar no papel que eu não sabia dizer em palavras. Então era uma dor que eu não sabia direito dizer como eu sentia e ela escapava ali por palavras não só bonitas, mas palavras que materializavam um sentimento que era estranho para mim. Então tá vindo aí A Maré que Me Arrasta, também pela Mondro. É um livro que faz muito simbologismo com o mar, com o oceano, e com essa sensação de ser arrastado pela vida, de ser arrastado por sentimentos como a angústia, como a solidão, como a ansiedade, a própria depressão, a solidão. Enfim, parece um pouco muito triste, né, falando assim, mas é um livro que também traz esperança, sim, né? Depois de uma tempestade do mar agitado, a maré também traz aquele arco-íris, o sol, a visão de um novo horizonte. Então acho que é um livro que vai brincar um pouco com essa dor, mas também com essa poesia de se reinventar e sobreviver. Onde é que a gente pode adquirir? Além do site da editora Mondro, o Cabrita da Peste está disponível presencialmente aqui em João Pessoa, lá na Psicom Jogos, é uma loja de jogos infantis e pedagógicos que fica na Epitácio Pessoa. E também nas minhas redes sociais, @bsluan no Instagram, eu consigo mandar para o Brasil todo, né? Esse trabalho está bem bonito, graficamente é um trabalho muito bonito que eu tenho muito orgulho. E aí, se quiser, é só mandar uma mensagem, passar lá na Psicom Jogos ou acessar o site da Mondro. Luan, eu vou pedir agora para tu deixar um recado pro mundo. Eita. Quando eu escrevi Cabrita da Peste, eu não tinha noção do que ele ia se tornar. Eu acho que eu estava tentando vomitar ali
uma dor, um trauma que estava um pouco mal trabalhado na minha vida e também na vida de pessoas que circulavam ao meu redor. Então nasceu como um processo terapêutico de expressar um sentimento, expressar uma dor, expressar uma vida. Acho que é um livro que eu tenho muito orgulho, é como se eu tivesse colocado um filho no mundo, porque é a minha história também, de certa forma, é a sua história. Traz a Paraíba, traz o sertão, traz o Nordeste como um recorte, né? A gente vê pouco isso na literatura brasileira hoje em dia, a gente dá muito valor ao que vem de fora, mas os autores brasileiros também são fortes ali no circuito Rio-São Paulo, mas os autores nordestinos têm mais dificuldade para se vender. Então, essa aqui é uma proposta do meu coração para o mundo, para dizer que a gente tem capacidade de criar coisas bonitas e principalmente que a arte, a escrita é um processo milagroso, assim, que ele cura, que ele reinventa, ele faz seguir adiante.